Oi meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, tenho 34 anos, resido em São Paulo, sou mãe, sou esposa e vim contar um pouquinho da minha história para vocês hoje. Eu passei aí quase 16 anos da minha vida trabalhando na carreira corporativa, né, em empresas, né, trabalhei em grandes multinacionais, grandes empresas, na área de telecomunicação, na área de tecnologia e me construí como profissional até então, né, dentro dessas grandes empresas, dessas empresas que eu atuei, que eu trabalhei durante esses 16 anos, né. Eu iniciei lá a minha carreira com 18 anos, trabalhando de telemarketing, depois eu saí, fui trabalhar num restaurante, passei por uma academia, comecei minha faculdade, sou formada em comunicação social, e aí durante esse tempo eu trabalhei em grandes empresas, e aí em 2017 eu entrei na última empresa, que eu fiquei, né, durante essa trajetória profissional no mundo corporativo, e por lá eu fiquei durante 8 anos e meio, né, então eu entrei lá como assistente na área comercial, né, toda essa minha carreira eu fiz uma bagagem na área comercial, então lá eu entrei como assistente comercial e fui evoluindo, né, para analista, depois virei executiva, depois fui convidada para tocar um projeto do zero, né, com uma nova aquisição que a empresa tinha, mais voltado para a área de tecnologia, então eu saí dessa vertente comercial e migrei para essa parte de tecnologia, e aí fiquei durante 5 anos, né, nessa estrutura mais voltada para a parte de plataforma, de tecnologia, novos negócios. Iniciei lá ainda auxiliando, né, os gestores, os diretores. Com o tempo eu fui convidada a estruturar e assumir uma equipe, e assim eu estruturei e montei a equipe operacional dessa estrutura ali de tecnologia, de plataforma. Então eu fiz todo esse trabalho de estruturar fluxos, processos, contratar pessoas, treinar, e fiquei até setembro desse ano, né? E aí em setembro, esse ano, né, no geral, tiveram muitas mudanças na empresa, ela passou por uma reestruturação, por uma reorganização de processos e pessoas, e eles começaram a desligar algumas pessoas, né, e eu fui uma delas, né, uma das últimas, inclusive, e aí eu fui desligada ali em setembro, né, mas, voltando um pouquinho, ali em meados de 2023, onde eu já estava com a minha equipe estruturada, né, eu já era gestora dessa equipe, de pessoas que eram em torno de 11, 12 pessoas abaixo da minha gestão, eu era muito feliz profissionalmente falando, muito realizada, gosto muito de fazer gestão de pessoas, de ajudar as pessoas, né, tenho isso como um propósito de vida, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então eu tenho isso muito como um propósito de vida, como uma coisa que me move profissionalmente, pessoalmente, né? Esse cuidado com as pessoas, esse carinho mesmo, sabe? De fazer o bem para o outro. Porém, mesmo me sentindo realizada, tinha algumas coisas que me incomodavam, né? Eu sempre fui uma pessoa um pouco revolucionária, um pouco rebelde, né? Não muito obediente, né? Meus pais, tadinhos. Eu sempre tive esse espírito de revolução mesmo, de não gostar de ser mandada, de não gostar de ser comandada, né? Mas o meu problema não era com isso especificamente, né? Quando você trabalha numa empresa de uma pessoa, automaticamente você vai ter que obedecer, você vai ter que seguir as regras, né? E eu sou muito metódica em relação às regras, então, né, regra dada, regra cumprida e ponto, né? Então, eu não tinha problema em cumprir as regras. Porém, eu tinha muita dificuldade daquilo que tangia as pessoas, né? Então, na minha cabeça, eu não precisava sacrificar as pessoas, fazer mal para elas para poder ter um resultado positivo ali dentro da empresa. Então eu sempre tive como uma meta ali, né, como gestora, né, da área,
sempre consegui equilibrar esse cuidado com o ser humano, cuidar das pessoas, e elas cuidariam dos processos e elas resolveriam as coisas que teriam para resolver. Então eu nunca fui muito a favor, né, de um gestor que é muito distante, que não trata bem as pessoas, que sempre olha primeiro para a entrega e não para as pessoas. Eu sempre olhei primeiro para a pessoa, porque se a pessoa não tá bem, ela não entrega, né? Então eu sempre tive esse pensamento. E aí, lá em 2023, meu pensamento começou a meio que divergir ali com algumas coisas que eu era obrigada, eu era direcionada a fazer dentro da empresa. Mas eu segui aí, né, dentro das minhas possibilidades como gestora, da autonomia que eu tinha, tentando manter um equilíbrio e não deixar respingar ali nas pessoas às quais eu fazia gestão, né? Então eu sempre tentei ao máximo ser o mais humana e próxima possível deles. E durante esse tempo que eu fui gestora, a gente conseguiu trilhar um caminho, né, bom dentro do esperado, né? Sem ter problemas ali pessoais, né? As pessoas tinham um equilíbrio ali, né, de vida, de trabalho, por mais que era muito puxado, muita coisa para fazer, mas a gente conseguia encontrar uma leveza e uma certa qualidade ali dentro do ambiente de trabalho. E isso era muito bom tanto para mim quanto para a equipe, né? Porém, por eu ter esse incômodo, né, e eu quando estou com um incômodo, eu sempre vou procurar resolver, né? Eu não consigo ficar ali me sentindo incomodada e fingir que nada está acontecendo, né? Então eu comecei a pensar em outras possibilidades, né? Ainda nesse ano de 2023, né, acho que foi junto com o incômodo, né, surgiu uma oportunidade de eu começar a fazer mentorias, né, num projeto voluntário, sessão de mentoria, onde eu sou mentora até hoje, né, então já são quase 3 anos aí nesse projeto, que é muito bonito, que ajuda muitas pessoas e que vem de encontro com o meu propósito de cuidar das pessoas. Onde a gente oferece mentorias voluntárias de todos os meios, né, possíveis, né? Então lá a gente tem profissionais de N âmbitos, né, de N áreas disponíveis ali voluntariamente para poder atender essas pessoas que necessitam dessas mentorias, desses direcionamentos, desses atendimentos, né? E aí, voltando para minha história no ramo corporativo, me veio esse incômodo, né? E aí eu comecei a pensar em algumas outras possibilidades, o que eu poderia fazer como profissional, que eu pudesse sim exercer o meu lado profissional. Eu gosto muito de trabalhar, sempre gostei, né? Então eu gosto de fazer, de ver resultado. Sou uma pessoa muito obstinada, quando eu preciso cumprir alguma coisa, fazer alguma coisa, eu não desisto até eu conseguir, até ver resultado, e sou muito perfeccionista, vou sempre atrás do melhor resultado possível, e eu comecei a pensar, né, o que eu poderia fazer que talvez, né, eu conseguisse unir essa minha característica profissional que sempre foi muito forte, de garra, de correr atrás, de ser muito detalhista e muito dedicada, e ao mesmo tempo esse lado humano, né, de querer ali o cuidado, a tratativa com as pessoas. Por um tempo pensei que talvez a seguir com as mentorias de uma forma não voluntária, né, não que eu deixaria o projeto voluntário, mas também agregar isso como um profissional remunerado, né? Fazer mentorias, vender mentorias. Mas eu gosto muito de fazer isso de forma voluntária, né? E isso me faz muito bem. Então eu não encontrei isso como uma vertente ali para eu fazer essa virada de chave na minha vida profissional. E aí eu segui caminhando e não lembro o mês exatamente de 2023, que eu me deparei com a história da Natália Martins, né, que hoje é a fundadora, né, a dona ali do universo, do ecossistema Natália Beauty. E eu me identifiquei muito com a história dela, não que seja parecida com a minha, mas me identifiquei no sentido de ser uma mulher
de ter começado ali, né, num âmbito de dificuldade, e não ter desistido, né? E é uma pessoa que também tem muito esse tato né, do cuidado com as pessoas, de fazer o bem para o outro, né? E então eu me interessei, né, ali pela história dela e resolvi comprar o livro para poder ler e conhecer um pouco da história dela, né, enfim, a trajetória, a jornada de tudo que ela passou para chegar até onde ela chegou. E eu me apaixonei, né, pela história, pelo como a cabeça dela funciona, como, né, e ali eu enxerguei uma luz no fim do túnel, no sentido de eu não preciso ficar fadada e presa a isso aqui que eu tô, né? Porque por muito tempo eu achei que eu precisava daquilo, eu precisava ficar naquela empresa e que se não fosse naquela eu precisava procurar uma outra empresa, eu precisava fazer a mesma coisa. Eu nunca enxerguei que eu, por mim mesma, conseguiria criar uma trajetória profissional para mim e a partir dali eu crescer, me desenvolver. Eu sempre achei que eu precisava estar presa a um CNPJ de uma outra pessoa, respeitando regras, por mais que eu não gostasse. Não que eu não goste de regras, mas regras que às vezes, como elas não são feitas por mim, muitas vezes eu não concordava, né? Principalmente quando dizia respeito a lidar com pessoas, né? E então eu enxerguei ali essa luz no fim do túnel mesmo, de poxa, pode ser diferente, né? Eu posso fazer de uma outra forma, né? E desde então, né, enfim, comecei a seguir ela nas redes sociais muito em função da história dela, não necessariamente que eu estava ali naquele momento interessada pela área da beleza, né? E aí comecei a consumir ali os conteúdos dela, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, né? Todas as matérias que ela postava e automaticamente outros conteúdos que tinham também a ver, né? Não necessariamente dela, mas de outras pessoas também, mas que tinham a ver ali com a questão de empreendedorismo, né? Enfim, de como você sai, né, do CLT, sai dessa não me entendam mal, dessa prisão. Não sou uma pessoa anti-CLT, não é isso. Por muito tempo eu sempre achei que era o melhor caminho, e não tô aqui para falar mal, né? Eu acho que o CLT ele salva diariamente a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, da maneira dele, obviamente, e aí cabe a cada um achar e entender se faz sentido ou não, né? Então não vim aqui falar mal de forma alguma, e por muito tempo foi o meu sustento e foi por onde eu consegui realizar alguns sonhos, por onde eu consegui ajudar no sustento da minha família, do meu filho, da minha casa, né? Então, longe de mim falar mal, né? E não ter uma gratidão. Mas falando sobre gratidão, quando eu entrei nessa empresa, né, que foi a última que eu trabalhei, antes disso eu passei por alguns momentos turbulentos da minha vida pessoal, né? Então, eu fui mãe muito nova, né? Então, meu filho nasceu, eu tinha 24 anos, era solteira na época e pra mim foi um baque realmente, porque foi uma virada de chave na minha vida, né? Então, eu tava ali no auge da faculdade, de sair com os amigos, de curtir. Não que eu não tivesse responsabilidade, mas as responsabilidades eram outras, né? Então minhas responsabilidades eram cuidar de mim, pagar minha faculdade, trabalhar, né? Então eu não era responsável por ninguém, né? E de repente, né, ali no último ano de faculdade, me vi, né, com 23 anos, grávida, e não me arrependo absolutamente de nada, né? Meu filho é minha vida. Hoje ele tem 9 anos, vai fazer 10 já, né? Então eu costumo falar que ele salvou a minha vida, porque a partir dali eu dei um outro rumo, né, pra minha vida. Mas enfim, voltando, né, eu nesse último ano de faculdade, né, me vi grávida, estava desempregada, tinha acabado de sair de uma empresa, né, e aí me vi grávida, desempregada, e cara, entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, seja o que o Senhor quiser, porque assim, é isso. E
E aí meu filho nasceu, né, enfim, eu tive que passar a licença maternidade aí, esperar. E aí quando ele fez 6 meses eu voltei a, né, enfim, comecei a procurar emprego novamente, né, tentei voltar pro mercado de trabalho. Antes disso, né, eu fiz algumas coisinhas em casa, né, pra tentar levantar o dinheiro, enfim, né, bolo, doces, essas coisas. Pra quem me conhece sabe que eu gosto bastante, né, da parte da confeitaria, mas nunca tive vontade de seguir profissionalmente. Mas pra quebrar um galho a gente faz, né? E nessa época aí eu fiz, mas acabou não virando muito porque realmente não era isso que eu queria, né? E aí eu voltei a procurar emprego e fiquei aí durante meses procurando e não virava nada. Fiz processos seletivos longos, né, com muitas etapas, e aí chegava ali na penúltima, última etapa, ia lá e reprovava, e comecei a ficar muito triste. E aí eu lembro que eu fiz um processo seletivo para uma empresa, que era um processo seletivo de trainee, que eu queria muito, né, assim, seria muito bom para mim financeiramente e seria legal para eu retomar. Eu era formada recentemente, então daria para fazer esse processo. E eu passei por muitas etapas, né? Eu tava muito acreditando que eu ia passar. E aí quando chegou na etapa acho que era a penúltima entrevista que tinha, eu fui reprovada. E eu voltei pra casa, tipo, muito triste, muito, tipo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Tenho um filho pequeno. E aí eu falei, eu não vou mais procurar, né? Eu tenho meu currículo cadastrado em um monte de plataforma, já me candidatei para um monte de vaga, não vou mais procurar, não vou mais me candidatar e seja o que Deus quiser. O que for para vir, vai vir, né? E aí eu lembro que eu orei chorando e entreguei nas mãos de Deus mesmo, né? Que Ele fizesse o que Ele que fosse da vontade dele. Isso era uma terça-feira, não me lembro como se fosse hoje. E aí quando foi na quarta-feira eu tava em casa, né, cuidando do meu bebê, fazendo uma coisa em outra, me ligaram. Uma moça de uma empresa recrutadora dessas terceirizadas falou que tinha encontrado meu currículo numa dessas plataformas, né, de vagas, e que eu me encaixava perfeitamente numa vaga que ela tinha, e perguntou se eu queria fazer um processo seletivo. Eu falei, cara, é isso. E aí eu fiz o processo seletivo, primeira etapa, na segunda, né, passei na primeira etapa, passei na segunda, fui contratada. Né, não tiveram muitas etapas, né, foram basicamente 3 etapas. E aí passei na vaga e comecei a trabalhar, que foi nessa última empresa na qual eu fiquei aí esses 8 anos e meio. E por muito tempo, mesmo estando insatisfeita, eu tinha uma gratidão gigantesca no meu coração, porque foi a empresa que me trouxe de volta, né, pro mercado de trabalho. Foi com ela que eu consegui reformar e mobiliar essa casa que eu moro hoje, né, na época, obviamente, né, depois a gente fez várias reformas, né, eu e meu esposo, meu atual esposo, né, mas enfim, a gente... antes de casar a gente fez algumas reformas, mudou algumas coisas, comprou outras coisas, né? Mas essa é a minha casinha desde antes, né? E tinha um valor sentimental muito grande pra mim essa empresa, porque eu sou uma pessoa muito grata, né? E eu tinha essa gratidão muito genuína do meu coração mesmo, sabe? De não deixar na mão quem me estendeu a mão, né? Eu enxergava a empresa muito como isso, né? E não como eles me contrataram porque eu era a pessoa correta para o que eles precisavam. Eu pensava só, ninguém me quis, eles me quiseram, eu preciso ser grata. Era isso que passava pela minha cabeça. E não tô falando que eu não tinha que ser grata. Até hoje eu sou muito grata a essa empresa, a pessoa que me contratou, as pessoas que me receberam, que me treinaram. E eu tenho certeza que tudo que eu passei nesses 8 anos e meio foram fundamentais para construir a pessoa e a profissional que eu sou hoje, né? Então, longe de mim ser ingrata, né? Eu tenho muita gratidão por eles e por tudo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci, por amigos que eu carreguei, né? E pretendo levar para minha vida. Mas eu ficava presa nessa gratidão de uma forma errada. Então, ao invés de pensar, não, eles precisavam, eu era a pessoa, eles me contrataram. Eu ficava sempre presa nesse looping aqui de ninguém me quis,
no momento em que eu mais precisei, e eles me quiseram, eles estenderam a mão, preciso ser grata, preciso devolver, sabe? E então, ao mesmo tempo que eu já tava com esse incômodo, né, de querer sair, de fazer outras coisas, de dedicar a minha vida a outra coisa que fizesse mais sentido pra mim, pessoalmente e profissionalmente, eu ficava presa ali naquela gratidão de ai, meu time, ai, as pessoas, ai, meus amigos, ai, a gratidão, poxa, eu não posso deixar eles na mão, mas se eles me mandassem embora seria muito legal. Então assim, eu ficava naquelas, se eu for mandada embora vai ser muito bom, porque não foi eu que fui ingrata, né? Foram eles que decidiram e ponto, acabou. Agora, se eu pedir as contas, eu tô sendo ingrata, eu tô deixando eles na mão. Eu tinha esse pensamento, né? E, obviamente, nesse meio tempo, eu nunca deixei de fazer o meu melhor, né? Então, eu sempre dei o meu melhor, sempre tentei ser a melhor versão da Amanda, pessoa e profissional possível, né? Então todos os dias quando eu acordo eu sempre tenho essa meta de ser a melhor Amanda que eu puder ser, né? Não melhor que ninguém, mas a minha melhor versão, né? Então lá eu sempre tentei, por mais que eu tinha esse incômodozinho, mas ali em 2023 ainda era um incômodo mediano, né? E aí eu pensei em algumas saídas, né? Pensei em ir para a área da psicologia, pensei para a área de RH, em lugares que eu achava que eu poderia cuidar de pessoas do jeito que eu achava que seria melhor para mim e para as pessoas também, que eu ia poder cuidar com mais liberdade, cuidar de fato, né? Porque ali eu estava numa área que era muito tática, muito operacional, que era rodeada de problemas, e a gente tinha tanta coisa para fazer, tanto BO para resolver, que para a empresa, cuidar das pessoas era, cara, o menor dos problemas. Tipo, é o menos importante. Você precisa resolver os problemas. A plataforma não tá funcionando, o cliente tá reclamando, o cliente não tá feliz. Como assim você tá dedicada aí, fazendo one-on-one feedback toda semana com o teu time, preocupada? Ai, você é muito mãezona. Era isso que eu ouvia, né? Ai, você é muito mãezona. Ai, você é muito generosa. Ai, você precisa ser mais dura. Só que dentro de mim eu falava, cara, a vida deles já é um inferno, porque era, gente, assim, era muito problema, os clientes eram muito grossos, muito baixos, muito não profissionais, então a gente tinha muito cliente que não era profissional, sabe? Eu tive cliente, tipo, de faltar com respeito mesmo, sabe? De xingar o profissional da minha equipe, de me chamar de incompetente, de xingar a nossa família, né? A gente teve caso de cliente entrar em call sem camisa, de samba canção, sabe? Gente, era uma coisa de louco, né? E eu olhava assim pro cenário e falava, gente, já é muito difícil, imagina se eu for mais uma dificuldade na vida deles. Então eu tentava a todo momento ser uma facilitadora. Eu queria mesmo ser essa mãezona, para quando tudo tivesse ruim, eu olhar para eles e falar, calma, é fase, vai melhorar, vai passar, as coisas vão melhorar. Aproveita as dificuldades para vocês crescerem, para vocês aprenderem, vai estudar, vai se formar, tem outras coisas para fazer, aqui não é o plano de aposentadoria. Então assim, eu entrava muito nesse papel. Só que ao longo do tempo, né, a partir ali de 2023, meio de 2023, eu comecei a receber algumas críticas em relação a isso, que eu não deveria ser assim. E isso me atacou diretamente, profundamente, porque eu tinha um retorno muito positivo do meu time e dos resultados que a gente entregava, em cima dessa gestão que eu fazia, né? A minha gestão direta, a gente se dava muito bem e ela gostava muito dessa minha forma de gestão. E o meu time também, ele tinha uma resposta muito positiva, então era um time assim, que eu falava, gente, não é um time, é uma gangue, né? É um bando. Inclusive, se vocês que eram do meu time estiverem ouvindo isso, gratidão, assim,
um amor enorme por vocês até hoje. Por todos os que passaram, por todos que ainda estão lá, né? O time não é mais meu, mas o time ainda existe. E foi uma jornada muito grata, né? Eu costumo falar que eu ganhei amigos, ganhei filhos, parceiros, sabe? E não me arrependo de absolutamente nada. Eu não me arrependo de nenhuma vez em que eu entrei na frente e apanhei no lugar deles. Não me arrependo de ter recebido críticas por ter cuidado deles, né? Eu me arrependeria se de repente eu tivesse visto durante essa jornada eles passando por problemas psicológicos por conta do trabalho, eles passando por problemas psicológicos por conta da minha gestão, eles não sabendo lidar profissionalmente, pessoalmente com a vida e com o trabalho. Me arrependeria se eu não tivesse visto um monte de gente que, abaixo da minha gestão, crescendo, desenvolvendo, passando em processos seletivos, conseguindo novas oportunidades profissionais, pessoais. Aí eu me arrependeria. Como eu vi todo esse cenário, né, graças a Deus, mais da metade da equipe eu vi crescendo, se desenvolvendo, seja para o mercado de trabalho ou para dentro da empresa mesmo. Mas eu vi mais da metade da equipe se desenvolvendo, crescendo, feliz, prosperando, comprando carro, apartamento, fazendo faculdade, indo para a área que queria. Então, assim, dinheiro no mundo nenhum paga esse retorno. E eu não me arrependo de absolutamente nada. Se ser essa mãezona que eu fui durante esse tempo foi o motivo para eu ter saído da empresa, que bom. Que bom, porque eu não seria outra pessoa. Eu não seria eu se eu fosse outra pessoa e outra profissional além da que eu fui. Obviamente cometi erros, muitos. Porque todo mundo erra, né? Então eu cometi erros comigo, com a minha equipe, com a minha gestão direta, com a minha gestão indireta, com a própria empresa, com os meus pares, com certeza eu cometi muitos erros, mas eu não me arrependo de nada, né? Todos os dias eu sempre deitei minha cabeça tranquila no travesseiro e continuo deitando, tendo a certeza que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor e eu dei tudo de mim, dentro das possibilidades que eu tinha, que não eram tão boas, né? Era muito difícil, era muito escasso, né? Salários escassos, enfim, um ambiente ali um pouco complicado, hostil, muito competitivo, muita cobrança. Então, dentro das possibilidades que tinha, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, que o meu time deu o melhor deles, e é isso, né? Mas voltando aqui, pra gente não perder o fio da meada, eu segui, né, 2023 ali, mesmo com alguma insatisfação ou outra, mas segui, dando o meu melhor, fazendo aquilo que eu achava que era o correto, dentro das regras da empresa, nunca infringi nenhuma regra, e nunca deixei de fazer nada que tivessem me pedido, né? Mas eu fazia do meu jeito, né? Do jeito que eu achava que era correto para chegar no resultado e entregar aquilo que me era pedido, né? E cheguei a conversar ali com a minha gestora direta, que também era uma linda, sobre as minhas dores, as minhas insatisfações, o quanto isso me doía, algumas coisas que aconteciam. A gente partilhava de pensamentos muito parecidos. Ela também era uma gestora muito parecida comigo em relação a cuidar das pessoas, em ter esse olhar, esse cuidado. E aí no começo de 2024, né, passou 2023, chegou final de ano, festas, ano novo vai ser melhor, enfim, né. E aí eu saí de férias, né, e enquanto eu estava de férias, me veio ali uma propaganda de um curso da Natália Beauty, né. Eu falei, vou olhar, né, tô de férias, tô fazendo nada, tava rolando o feed do Instagram, e aí entrei pra olhar e falei, uau, muito legal, né. Eu sempre gostei muito da área da beleza, muito, mas como consumidora, né, então eu sempre
Sempre consumi muito a área da beleza, sempre fui ali no salão toda semana, que fosse só para fazer a unha, tomar um café e bater um papo, mas sempre gostei muito, né, de fazer cabelo, de fazer unha, sobrancelha, sempre fui uma pessoa consumidora da área da beleza. E sempre me interessei muito no autocuidado, né? Então, além do que eu fazia ali, né, de serviço como profissional, eu sempre fui muito a favor ali de me cuidar, de me sentir bem, me sentir bonita, e bem cuidada. E não é sobre vaidade, é sobre amor próprio mesmo, sabe? De você se sentir bem, de você se sentir amada por si, né? E aí, naquele momento que eu vi aquele curso, eu falei, cara, é uma possibilidade. E a chamada era muito tipo assim, pessoas que saíram do mundo corporativo e resolveram empreender na área da beleza e começaram do zero, fizeram o curso e bora. A chamada era bem essa. Eu falei, gente, parece que foi pra mim, né? E aí eu dei uma olhada, olhei, né? Olhei as informações, as fotos, aí dei uma olhada na página, né, da Beauty University, né, que é a universidade do grupo, e aí cheguei a mandar uma mensaginha pro pessoal do comercial para saber um pouco mais, para entender como que funcionava o curso. Eles me mandaram lá um PDF com a lista dos cursos que tinham disponíveis, né, com tudo que tinha incluso, questão de valores, né, de investimento e tudo mais. Aí eu olhei e falei assim, é um valor de investimento considerável. Na época eu tinha condições, né? Enfim, eu né? Enfim, com o meu trabalho eu conseguiria investir nesse curso e fazer essa transição de uma forma lenta, né? Então eu faria o curso e depois, enfim, né? Talvez na minha cabeça naquela época, começar a trabalhar só no final de semana, né? Atender uma cliente ou outra para ir fazendo essa transição de uma forma lenta. Mas na minha cabeça não fazia muito sentido, porque o investimento era relativamente alto. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um senhor investimento desse para atender uma cliente ou outra no sábado, à noite? Não faz sentido para mim, né? E ao mesmo tempo tinha aquela covardiazinha. Isso aí era desculpa, tá, gente? Eu poderia ter feito isso, tá? Mas era uma desculpa, né? Um mecanismo de defesa da minha cabeça, que ainda estava muito presa no corporativo e no, né? Na gratidão, e não posso deixar eles na mão, né? Era um mecanismo de defesa para eu não sair de onde eu estava, né? Uma covardiazinha da minha parte, mas eu usei isso como desculpa. Então, não fiz. Poderia ter feito, eu tava de férias, né? E poderia até já atender algumas clientes ali durante esse período de férias e já dar um pontapé, né? Mas me acovardei, não fiz, e segui aí o meu caminho em 2024, continuei fazendo as mentorias, né, do programa, né, do projeto Sessão de Mentoria, mas eu não fechei o contrato do curso, porém o curso ficou aqui, martelando. E aí conversei com meu esposo, né, a gente trocou algumas ideias, ele falou, cara, se você quiser ir, bora, eu tô do seu lado, te apoio, vamos lá, a gente vê o que faz, né, mas se você quiser mesmo dar essa virada na sua vida profissional, vamos. Eu falei, não, calma, vamos ver, espera um pouco, né, enfim, me acovardei, né, naquele momento. Foi a decisão que eu achei que era correta, não estou criticando se eu estava certa ou estava errada, mas naquele momento eu achei que era a decisão certa. Enfim, fiquei com receio, porque eu tinha, né, uma certa estabilidade, um bom salário, e tinha, né, enfim, bons benefícios. Aquele argumento do CLT, que é preso no CLT, ai, minha estabilidade, meus benefícios, é isso. E aí segui 2024, ali em meados de abril, maio de 2024, rolou uma mudança, uma reestruturação na empresa, igual aconteceu esse ano, né? Mas aí rolou no ano passado uma reestruturação, mandaram essa minha gestora embora. Na época ela não era mais minha gestora direta, né? A gente tinha virado par, ela estava com um time e eu estava com outro.
E nesse momento mandaram ela embora, não só ela, mas um monte de gente, e eu absorvi sob a minha gestão o time que era dela, né? E aí fiquei com essas 2 cadeiras aí, né, cuidando desses 2 times que tinham intuitos que davam para caminhar juntos, mas cada um tinha uma vertente, né? E segui aí, né, mexendo aqui, mexendo ali. Nesses meses consecutivos ali, junho, julho, agosto, a empresa revolucionou tudo, mudou toda a estrutura de fluxos, processos, forma de trabalho da empresa. Para mim, profissionalmente, e olha que eu me adapto a mudanças com facilidade, mas para mim foi difícil digerir algumas mudanças, algumas coisas. Profissionalmente falando, foi difícil balizar as expectativas do time. Algumas pessoas do meu time sofreram com essas mudanças, saíram da minha gestão. Foi tenso. A palavra foi essa, foi tenso. E eu comecei a ser um pouco mais resistente, né? Porque aquele meu incômodo com o ambiente, mais a vontade de sair, mais as coisas que estavam acontecendo que eu não concordava, porque eu achava que não era algo tão profissional e estava fazendo mal para as pessoas diretamente, começou a falar mais alto do que a minha obediência. E eu comecei a bater de frente com algumas coisas, a não concordar de uma forma mais verídica e mais direta, né? Isso no ano passado, né? E aí seguimos, né? Faz um ajuste aqui, um ajuste ali, tenta balizar a expectativa. Perdi algumas pessoas nesse meio tempo do time, né? Perdi no sentido de, né, teve colaborador que saiu da empresa, porque, né, arrumou outras oportunidades no mercado de trabalho. Tiveram profissionais que, enfim, passaram em processo seletivo interno e cresceram, né, e ainda estão lá. E esse eu não considero como perda, né? Então eu acho que é um ganho para a empresa, um profissional que está afim de ficar ali, de crescer, se desenvolver e devolver para a empresa um pouco, né? Então eu não considero isso como uma perda, mas eu perdi ali no time, né? E aí tive que contratar novas pessoas, treinar de novo. Foi bem turbulento ali do meio para o final do ano e para o começo deste ano, né? E a minha insatisfação, ela continuou, né? Então, obviamente, de vez em quando ela ficava um pouco abafada, porque era tanto problema, era tanta coisa para resolver na empresa, e era funcionário reclamando da bagunça. Amanda, o que tá acontecendo? Era tanta coisa, né? E voltando, né? Sou casada, tenho filho, né? A gente tem uma vida além da empresa, né? Então era tanta coisa para resolver, para fazer, que eu ficava abafado essa vontade de fazer algo novo, de me desenvolver em outra coisa, de crescer, de, sabe? Ficava abafada ali, né? Mas não saía, ela continuava ali. Só que tava abafada, porque era tanta coisa em cima de mim, tanta coisa para eu pensar, para eu resolver, que ficava ali, sabe? E aí veio, né, novamente, final do ano, e aí novamente vi lá o anúncio do curso, novamente época de férias, eu sempre tirava férias em janeiro, e aí eu falei, cara, é uma oportunidade, porque obviamente eu estava muito mais incomodada que no ano anterior, né? E eu falei, é uma oportunidade de eu fazer essa virada, né? Aí conversei com o Diogo, né, meu esposo. Ele falou, se você quiser, tamo junto, a gente segura a bronca. Vai ser um pouco difícil no começo. Acredito que você saiba que vai ser difícil, mas vai dar certo, se você quiser e tal. Então assim, ele foi super, sabe, super apoiador. Mas novamente eu me acovardei, porque a cabeça lá do CLT preso, vai melhorar, eu vou continuar crescendo na empresa. E não que nesse meio tempo de insatisfação eu não tivesse crescido, né? Todos os anos eu fui promovida, eu tive aumento, enfim, né? E acredito que isso também me prendia um pouco, né? E falar assim, não, ano que vem vai ser melhor, né? Eu vou ser promovida de novo, né? Vão melhorar a estruturação de salários, enfim, o ambiente vai mudar, porque
porque nem tudo é só sobre dinheiro, né? Obviamente o dinheiro, né, é benéfico, você consegue conquistar coisas, realizar sonhos, ter uma vida digna e dar uma vida minimamente confortável para sua família, mas não é só sobre dinheiro, né? E aí eu tinha muita esperança que não só financeiramente melhoraria, mas também, poxa, o ambiente vai mudar, vai ser mais legal, vai ser mais confortável, eu vou conseguir fazer uma gestão, né, sem me sentir culpada e sem me sentir tão criticada, né? Enfim, me passava pela cabeça, tipo, que melhoraria, mesmo já há 2 anos vendo que só piorava, né? E não tô falando que é a pior empresa ou que é a pior gestão, que eles estão fazendo coisa errada, mas pra mim não estava mais fazendo sentido, né? E aí cada um tem que saber aonde que seu calo aperta. Pra mim começou a não fazer sentido de um tempo pra frente, né? E aí, novamente, né, começo de 2025, me acovardei, vou ver, e acabei não fazendo, né? E aí segui o ano, novamente um ano com muitas mudanças, a empresa teve uma virada brusca aí que isso gerou muita insatisfação para os funcionários, né? Então até então, desde a pandemia, a empresa estava ali meio que 100% home office. No ano passado a gente estava indo algumas vezes no escritório, mas somente quando tinha necessidade, então não era nada obrigatório, não era um híbrido, nada do tipo. E aí a partir desse ano eles bateram que a gente ia fazer o 3x2, né? Pra mim tudo bem, eu já esperava que em algum momento, né, isso voltaria, mas isso gerou uma certa insatisfação pro time, porque, né, não pro time, pra empresa, né? Mas eu posso falar pelos, né, que respondiam pra mim, né? Então gerou uma insatisfação por conta das condições, né? Então, o VR é baixo, é muito tempo gasto na condução, poxa, eu tenho que ir e voltar todo dia com mochila pesada, enfim, N reclamações, algumas delas eu concordava, mas era cumprir regra, né? E aí depois que voltou, novamente a empresa decidiu fazer essa reestruturação, esses cortes, e aí veio, né, enfim, vieram os cortes, mandaram muitas pessoas embora. Nesse meio tempo eu peguei uma infecção semi-generalizada, né, corri risco de vida, né, então os médicos que me atenderam falaram que se passasse mais um dia eu poderia sim ter ido a óbito, porque realmente foi uma infecção muito importante, né, muito, muito grave, que atingiu ali vários órgãos. Mas graças a Deus, né, eu passei muitos dias no hospital, né, passei por 2 internações no período aí de 1 mês que eu fiquei ruim, né, então foram 2 internações e que me fizeram refletir muita coisa, né, durante esse tempo que eu fiquei no hospital, eu refleti muita coisa, sabe, tipo, o que eu tô fazendo da vida, será que eu tô fazendo certo, será que eu não poderia fazer melhor? Será que eu estou vivendo a minha vida realmente como eu deveria, né? Será que eu estou me permitindo ser o meu melhor, né? Todos os dias, porque esse era o meu lema. Todos os dias que eu acordar eu preciso ser o meu melhor. Mas será que eu estou me colocando num ambiente que me permite ser o melhor de mim? A gente precisa se questionar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas é um ambiente que não deixa. Tudo bem, mas você já pensou em sair desse ambiente, mudar de ambiente, né? Então influencia muito, né, o ambiente que você tá, as pessoas que você convive, né, e eu refleti sobre tudo isso, tipo, será que eu tô no lugar certo, será que em que momento que eu me deixei de lado nesse nível, pra estar num lugar que eu não gostaria de estar, né, tanto que no hospital eu tava tão assim com o ambiente da empresa, porque tava tão ruim o clima, principalmente por conta dos cortes, enfim, a volta do presencial, as pessoas já não estavam felizes, aí teve os cortes, piorou o clima. Então, tava tão ruim o clima e tava tão difícil fazer gestão de pessoas e balizar expectativas, segurar as emoções das pessoas, não só do time, mas também das pessoas que lidavam comigo no dia a dia, os pares, os colegas de trabalho. Tava tão ruim que eu gostei de ficar no hospital. Olha que horror, né? Eu tava confortável, né, no hospital. E isso é absurdo. Eu quase morri.
né? Eu sentia uma dor horrível num nível que eu não conseguia dormir. Eu precisei tomar morfina para conseguir dormir, porque a infecção era tão grave que me doía o corpo todo. Me doía o corpo todo. E ainda assim eu estava me sentindo bem porque eu não precisava trabalhar. Eu não precisava... E não é porque eu não queria trabalhar, né? Entendam. Mas é porque eu não queria estar naquele ambiente. Eu não queria lidar com certas pessoas que não compactuavam dos meus propósitos, que não me faziam bem pessoalmente, profissionalmente, né? Então, em que ponto eu deixei chegar? Em que momento que eu me deixei de lado e coloquei como prioridade a empresa, o meu time, porque eu tinha muito essa questão de, poxa, se eu sair, eles, né? Como se eu fosse a Mulher Maravilha, né? Que pudesse resolver tudo e que fosse salvar a vida deles, né? Mas enfim, eu tinha essa na minha cabeça, tipo, eu tinha na minha cabeça um dever moral com eles que eu não poderia largar o barco, sabe? Principalmente porque tava muito difícil. Falei, cara, já tá muito difícil, mas eu tô aqui por eles, sabe? Eu tinha esse pensamento, eu não vou largar a mão deles. Mas a que ponto eu me deixei de lado, né? Num nível de eu estar num lugar fazendo algo que pra mim tava mais legal estar no hospital sentindo dor do que estar trabalhando, né? Então isso me fez refletir, né? A primeira internação foram 11 dias, então eu tive bastante tempo para refletir, né? Porque você não tem muita coisa para fazer num hospital. E aí eu pensei muito, né? E mexendo nas redes sociais, novamente aquele story legalzinho ali do curso da Natália. E eu falei, cara, queria, sabe? Aquele ambiente todo lúdico, sabe? E não que a vida seja um unicórnio. Apesar de eu gostar muito de unicórnios. Mas a gente precisa enxergar esse lado lúdico da vida, né? E foi o que mais me chamou a atenção ali, porque era uma forma diferente de ver a vida, né? De uma forma diferente de trabalho, uma forma diferente de servir, porque o trabalho é servir, né? Você vai servir alguma coisa a alguém, né? E aí eu falei, poxa, é uma forma totalmente diferente, né? E eu saí do hospital, né? O médico orientou que eu ainda ficasse em casa, mesmo trabalhando, mas que eu ficasse em casa para não me expor a tantas bactérias, enfim, né? E daí eu passei, ele tinha me indicado, né, ficar 15 dias de home office para voltar, né, à rotina normal. E aí eu passei 10 dias. Quando bateu 10 dias, eu voltei a sentir dores e precisei voltar para o hospital. Me internaram novamente para fazer novos exames. E aí eu passei mais 4 ou 5 dias no hospital. Não me recordo, acho que foram uns 4 dias. E aí passei 4 dias, graças a Deus não era nada, era só questão mais de muscular mesmo, porque durante a internação eu fiquei muito tempo deitada, acabei ficando sem treinar, e meu corpo acabou não reagindo muito bem, né? Enfim, meio que deu uma travada ali, né? E aí eu comecei a sentir dores, mas eram mais dores físicas mesmo, não tinha nada a ver com infecção, né? A infecção tinha saído 100%, não tinha nenhum foco de inflamação. Então era só uma questão mesmo física, né? E aí me passaram analgésicos. E aí na semana seguinte, né, eu voltei para a empresa, fisicamente falando. Graças a Deus, do tempo que eu fiquei ausente, tanto nas 2 internações, quanto o tempo que eu fiquei 100% home office, tudo correu muito bem, meu time era incrível. E tudo correu muito bem, não tivemos nenhum problema durante a minha ausência. E aí me veio mais um estalo na minha cabeça, tipo, poxa, acho que dá pra eu ir embora. Eles sobreviveram sem mim, tá tudo bem, né? Eu acho que eu tinha muito essa preocupação de... e não achando que, nossa, eu era insubstituível ou que eles não sobreviveriam sem mim,
mas mais por uma questão de literalmente não largar o barco, sabe? Tinha muito essa questão de tamo junto, sabe? E não largar o barco, né? E aí eu pensei, né? Eu falei assim, poxa, eu acho que talvez dá pra eu começar a repensar, talvez pro começo do ano que vem, eu fazer essa transição, de repente nas minhas férias, fazer o curso, coisa que eu já tinha pensado aí nos anos anteriores. Eis que passou a minha instabilidade da última internação e eu recebi a notícia, né, da minha demissão. Foi extremamente respeitosa, né? Não posso reclamar em relação a como foi feito, né? Então, o meu gestor, né, ele me chamou na sala, conversou comigo, explicou que era por questão de corte. Se foi ou não, né? Enfim, nunca saberei. Mas no momento, eu fiquei com a minha cabeça tranquila de que eu tinha feito tudo o que eu poderia fazer, né? E que se naquele momento a empresa tinha decidido encerrar aquele ciclo, tá tudo bem, não foi por um erro meu, e sim porque aquele ciclo precisava ser encerrado, né? E vou ser bem sincera, eu fiquei muito feliz, porque eu queria, né? Então, tanto que eu acho que eu não consegui esboçar muita tristeza, assim, né? No momento em que ele me avisou, eu falei, sério? Tipo, obviamente a despedida foi bem triste, né? Então eu fui demitida na parte da tarde, né? Ali umas 2, 3 horas da tarde. E eu ainda fiquei até o final do expediente para poder passar algumas coisas pra menina que ia assumir a minha equipe, né? Então fiz uma reuniãozinha ali com ela para passar alguma coisa, enfim, né? E aí deu tempo de eu conversar com as pessoas, me despedir, né, de algumas pessoas, mas não fiz um alarde, não queria me despedir de todo mundo que eu conhecia da empresa, porque em 8 anos e meio você conhece todo mundo da empresa praticamente. Então eu não saí falando pra todo mundo que eu tinha sido mandada embora. Então eu me despedi daqueles que ficaram sabendo, né? Então no ato da demissão, depois que o meu líder, né, conversou ali comigo, ele chamou o time, contou pro time de uma forma muito respeitosa, muito honrosa, né? Mas não deixou de ser triste ali a quebra de vínculo, né? O encerramento de ciclo, né? E como a gente não estava preparado para isso, né? É diferente se eu tivesse pedido as contas, cumprido um aviso prévio, as pessoas vão se preparando. Então, que é o que eu brinquei, né? Eu falei, gente, assim, eu fiquei surpresa, obviamente, porque eu não acordei segunda-feira, saí cedo de casa no frio, esperando ser mandada embora, né? Então, a gente não vai preparado para ser demitido, né? Principalmente porque eu tinha passado um longo tempo aí fora da empresa, né? Durante o afastamento. Então não tava esperando por isso, mas não foi ruim, né? Eu não esperava, mas eu queria, né? E teve esse momento aí de cair a ficha, né? Aí eu fui pra casa, no dia seguinte ficou aquele não sei o que fazer, né? Porque eu estava 8 anos e meio trabalhando freneticamente, que nem uma doida. Não tinha muita vida pessoal, né? Trabalhava às vezes 12 horas, 14 horas por dia. Tinha final de semana que eu trabalhava, tinha feriado que eu trabalhava. Então, no momento em que eu me vi, não tenho o que fazer, eu fiquei meio... E agora? O que eu faço? E aí, nesse dia seguinte, recebi muitas mensagens de carinho, algumas de revolta, porque não entendiam o porquê da minha demissão. E eu tentando ali acalmar algumas pessoas que ficaram chateadas, que ficaram, né, enfim, não muito conformadas com a minha demissão. Mas eu estava bem. Obviamente chorei, gente, né? Foi um ciclo que eu encerrei, que pra mim foi muito importante, que independente dos altos e baixos, das concordâncias e das não concordâncias, eu gostava muito, né? Então, obviamente, é um encerramento de um ciclo, né? Então, não vou ser hipócrita, chorei, teve aquele momento, assim, de dar um apertinho no coração, o que eu faço agora, né?
Mas ao mesmo tempo eu me senti muito grata, porque depois de tanto tempo, né, do dia que eu fui demitida, gente, eu dormi tão bem, foi um sono tão pesado, né? Então meu marido mesmo falou, ele, cara, eu nunca te vi dormindo tão pesado, tão em silêncio, tão tranquila, sabe? Meu sono era muito turbulento, né? Então eu dormia sem dormir, né? Eu dormia, me mexia e dormia 2, 3 horas, acordava, né? Dormia pouco, eu não descansava, sabe? Eu não tinha tanta qualidade nesse quesito, porque eu tava sempre assim, os meus dias parecia que não terminavam, eram problemas intermináveis, sabe, minha cabeça ficava sempre muito assim. Por mais que eu tinha a certeza de que eu estava fazendo o certo e eu estava dando o meu melhor, mas era muita coisa passando pela minha cabeça, sabe? Então, eu não descansava. E aí, nesse dia, né, pós-desligamento, a parte da manhã, né, acordei, né, fiz café da manhã, tomei meu café, assisti um pouco de televisão, fiz algumas coisas que eu precisava fazer ali em relação ao processo demissional mesmo, conversei com algumas pessoas, contei pra minha família, né, meus pais, minhas irmãs, que eu tinha sido demitida, enfim. E quando foi na parte da tarde desse mesmo dia, eu vi novamente uma postagem do curso, e aí me veio, tipo, qual que é a desculpa agora, né? Não tinha, né? E aí eu mandei mensagem, né, pro meu contato comercial, que eu já vinha importunando aí há um tempo, e sem fechar nada, né? E aí mandei mensagem pra ela, pedi pra ela me atualizar sobre os cursos, os investimentos. Contei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, nossa, Amanda, então agora é a oportunidade, você tinha medo e tal, agora essa é a hora. E aí, enfim, né, desenhei na minha cabeça um planejamento ali, né, e não só na minha cabeça, mas fiz um planejamento de fato no papel do que eu poderia investir, do que eu, né, enfim, gastaria em investimento e o que eu gostaria de deixar guardado, né, afinal, eu fui mandada embora, né, tem aí os recebíveis aí de rescisão e tudo mais, e na minha cabeça eu falei, não quero investir tudo, né, eu preciso aproveitar, né, pra investir em alguma coisa, enfim, fazer o dinheiro trabalhar por mim também, né. E aí fiz um planejamento ali, negociei muito com a menina do comercial, né, enfim, obviamente eu não queria pagar o valor cheio do curso, porque por mais que eu tivesse ali um valor para investir e pagar até à vista o curso, até para sair um pouco mais em conta, eu estava desempregada, né, sem margem e sem saber quando que eu começaria a trabalhar novamente, então eu precisava de estratégias inteligentes, financeiramente falando, então negociei bastante. Fechamos o curso, acho que uns 2 dias depois. Eu fui mandada embora na segunda-feira, acho que eu fechei o curso na quarta, quinta-feira, por aí. Eu fiquei alguns dias aí conversando e negociando com ela. Fechei 2 cursos, mas ainda com muita dúvida. Meu Deus, será que é isso? Meu Deus, será que é o certo? Meu Deus, paguei caro nesses cursos, e se não der certo? Será que é isso mesmo? Né? Porque sempre vem, né, a carrasquinha que senta aqui no nosso ombro e fica falando, não, você não deveria, não, você tá errada, não, volta, né? Então a gente sempre tem, né, o anjinho incentivador, né, que vai falar, não, vai lá, você consegue, você é maravilhosa, e vai ter a carrasquinha que vai falar assim, não, você não é capaz, não vai dar certo, né? Então a gente sempre tem esse equilíbrio, a gente não pode deixar ser dominado, né, por esse lado que nos trava, que nos coloca medo, né, que nos deixa inseguras, né, então eu tive essa dúvida sim, né, e enfim, fiz a inscrição, né, e aí chegou nesse meio tempo, né, eu fiquei com será, mas enfim, já tava pago e boa. Fui pro curso, ainda, será que é isso? Cara,
com a experiência que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, eu poderia arrumar um emprego fácil no mercado, enfim, né? Poderia tirar um mês de férias aí sem fazer absolutamente nada. E depois, né, deixar o dinheiro rendendo, né, não mexer em nada do dinheiro, deixar o dinheiro rendendo e procurar outro emprego e voltar para, né, o mundo corporativo, enfim, né, procurar emprego numa outra empresa que fizesse mais sentido para mim. Pensei em várias coisas, né. E então, né, chegou o grande dia do primeiro curso, né, como eu comentei, eu tinha fechado 2. O primeiro era de serviços recorrentes, né? Então, design de sobrancelha, epilação facial, argiloterapia, brow lamination, design com henna, coloração, enfim, serviços recorrentes, né? Que o cliente volta sempre ali toda semana, de 15 em 15 dias. E aí cheguei lá com essa mesma mentalidade ainda meio travada de ai meu Deus, será? Cheguei muito cedo, né? Meu esposo foi me levar, a gente foi, tomou um café antes, conversamos um pouco. Aí chegamos lá, ficamos estacionados um pouco lá na frente, esperando abrir, né? E aí entrei inicialmente na clínica, né? Pra poder aguardar eles chamarem pro curso. Tinha outras meninas lá, dei bom dia pra elas. E ali eu já me senti em outro ambiente, né? É surreal a energia do lugar, sabe? E eu falei, nossa, cara, que isso? Né? Parecia que eu tinha entrado num conto de fadas, né? Aquela casa toda rosa, cheia de flores. Lá tem um cheiro muito bom, as pessoas são muito educadas e muito acolhedoras. Realmente, gente, é tipo um conto de fadas mesmo, sabe? É muito lúdico tudo, assim. E realmente as pessoas são muito gentis, são muito educadas, muito simpáticas, muito acolhedoras, né? Todas. Desde do manobrista, as meninas que cuidam da limpeza, do café, as recepcionistas, as profissionais, artistas, as professoras, todo mundo tem a mesma postura. E aí, fiquei ali uns 10 minutinhos, aí veio a professora e chamou a gente, né, pra gente poder ir pra universidade, que é do lado, né. Na hora que a gente chega na porta, antes de entrar, tá tocando uma música super animada e as professoras dançando, bom dia! Falei, gente, que é isso? 8 horas da manhã? E aí, você entra, você já é contagiado por aquela energia, aquela aura de animação, aquele ambiente todo cor-de-rosa, com um cheiro maravilhoso. As pessoas te abraçam, te beijam, bom dia, seja bem-vindo. E aí a gente entrou, aí elas, né, foi o momento da gente subir pra sala e achar a nossa mesinha, né, então elas deixam você escolher a mesa, até por questão de quem tem problema de vista, quer ficar mais na frente, enfim. E aí é o momento da gente pegar o nosso pijama, né, que é o pijama mágico, e vestir ele para poder começar o curso, né. Então é um momento muito gostoso, né, que você pega ali o pijama, que é na sua medida, coloca o pijama, coloca o crachazinho que tá lá com o seu nome, né, e é tudo muito especial, o material todo bonitinho, todo, sabe, tudo muito personalizado, sabe, com a carinha do lugar. A gente troca de roupa e fica todo mundo igualzinho, né? Não tem, ali naquele momento, não tem um mais bonito que o outro, não tem um mais arrumado que o outro, porque tá todo mundo igual, né? Então tem esse senso de igualdade, de pertencimento também, de poxa, agora eu faço parte disso aqui, eu vesti o pijama igual as professoras, igual todo mundo que trabalha na clínica, então tá todo mundo, né? Todo mundo veste pijama ali, né? Então eu falei, uau! Que legal. E a gente desce, né, enfim, recebido, além do carinho, da felicidade, da alegria contagiante, né, tem um café da manhã super especial, né, então tomei café 2 vezes, né, nesse dia, porque eu não sabia que ia ter o café da manhã, porque é tudo surpresa, né, e já tinha ouvido falar que tinha, mas na dúvida a gente acabou tomando café antes, né. E aí tomei um cafezinho ali, só pra dizer, né, fazer uma social, não combinado, porque eu tinha acabado de tomar café.
E ali a gente já faz amizade, porque é um momento ali de conversar. As professoras, elas instigam muito você conversar, ter essa troca, né? Então é um ambiente que é muito facilitador disso, sabe? De troca de experiência, de vida. E aí a gente viveu toda essa experiência. Obviamente eu não vou contar neste vídeo, porque não é o intuito falar sobre o curso aqui, é sobre a minha transição. E aí, cara, nesse dia eu já voltei outra pessoa pra casa, com outra cabeça, com um sentimento de, cara, só depende de mim pra fazer dar certo. Eu, de fato, escolhi o que eu deveria escolher, é isso. E não tô falando que é a única profissão que eu poderia cumprir o meu propósito, tá? Mas foi o meio que eu, de acordo com as minhas possibilidades e a minha vontade, né? Foi o que eu escolhi. E ali eu já cheguei em casa com a certeza de que eu tinha feito a melhor escolha, de que era... Por que eu não fiz isso antes, sabe? E aí me formei nesse primeiro curso. Aí passou 10 dias de um curso para o outro. Nesse meio tempo eu fiz alguns cursos online. E estudei também, né, nesse meio tempo, bastante a apostila do próprio curso que eu tinha feito presencial. E aí veio o segundo curso lá na Beauty University, que é o de nanopigmentação de sobrancelhas, o Flow Brows. Também não vou entrar em detalhes, né, de como foi o curso. A experiência em si, né, é igual, porque eles são tipo Disney, sabe? Todo mundo que vem todos os dias tem que ter exatamente a mesma experiência, né? Então eles levam isso muito a sério. Então a experiência em si, as músicas que tocam são as mesmas em cada momento, o cheiro é o mesmo, o café da manhã é no mesmo padrão, a recepção, tudo, independente do curso que você faz, existe um padrão, sabe? Um padrão de qualidade muito elevado. É tudo muito lúdico, né? Acontece muita coisa legal. Depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente de como foi a experiência lá, né? Mas o que eu posso dizer é que não só profissionalmente, porque eu aprendi muita técnica lá, e não só lá, mas também em outros cursos que eu fiz, né? Então eu fiz mais dois cursos de técnica, né? Além desses que eu fiz na Natália, eu fiz mais 2 cursos de técnica. E tô fazendo um outro curso online da Natália, que eu ganhei, né? Quando eu fechei a matrícula, dos presenciais. E tenho outros cursos ainda para fazer, né? Tanto presenciais quanto online. Mas desde o primeiro dia do primeiro curso, eu não deixei de estudar nenhum dia. Nenhum dia. Eu adquiri uma coisa que eu tinha deixado adormecida nesse caminho de corporativo, que era a sede do aprendizado, a sede de conhecer mais todos os dias, aprender mais todos os dias, que seja meia hora do dia que você tira. Porque conhecimento ninguém tira da gente, sabe? Então, por muito tempo no corporativo, eu acabei ficando estagnada. Eu sou boa nisso aqui. Eu não preciso estudar mais. Eu nunca deixei de estudar, tá? Então, obviamente, durante esse meio tempo, né, depois que eu me formei na faculdade, né, e voltei pro corporativo, obviamente eu fiz fiz especialização, fiz alguns cursos livres, até mesmo sobre gestão de pessoas. Na época que eu me tornei gestora, eu não tinha experiência, então eu fiz alguns cursos para poder ter minimamente uma base ali. Então, assim, eu nunca deixei de estudar, né? Estudei também, nesse meio tempo, estudei idiomas, que é uma grande dificuldade que eu tenho até hoje, né? Então eu nunca deixei de estudar, mas eu estudava sem vontade, né? E uma coisa que eu adquiri lá foi essa vontade. É como se eu tivesse literalmente zerado a minha vida, né? Eu mantive todo o meu repertório, tudo que eu tinha de
de bom que eu aprendi como pessoa e como profissional nesses 34 anos de vida, eu mantive. Só que muito do que era ruim eu deixei pra trás, sabe? Eu virei a página literalmente e comecei uma nova história. Hoje eu me vejo uma pessoa muito interessada em aprender coisas novas, em fazer coisas novas, com uma sede muito grande de viver, sabe? Que eu tinha perdido nesse meio tempo. Então minha vida era sempre mais do mesmo, né? Então de segunda a sexta eu só trabalhava. Quando dava tempo eu treinava uma meia horinha, uma horinha. Eu tenho uma mini academia em casa, então treinava em casa mesmo. Final de semana eu ensaiava, né? Eu canto, para quem não sabe, né? Eu canto no Ministério de Música da igreja. Então, ensaiava no sábado, ia fazer uma unha, acabava o sábado, chegava no domingo, ia pra missa, cantava, voltava, acabava. E aí batia aquela bad no domingo à tarde, porque no dia seguinte já era segunda-feira e minha vida era isso. Durante a semana tirava 2 dias para estudar alguma coisa, que fosse da pós, que fosse de idioma, mas sem vontade, né? Eu estudava, mas eu não aprendia, eu não absorvia, não me mudava como pessoa, não me mudava como profissional, sabe? E eu hoje, né, eu vejo uma outra Amanda, né, com muito mais vontade de fazer tudo o que eu preciso fazer, seja como esposa, como mãe, como dona de casa, né, as minhas obrigações e afazeres da casa, como cantora também, né, dentro do meu ministério, como profissional, e com muita sede de viver mesmo, com muita vontade de aprender, né? Então, quando eu paro para estudar, seja algo mais teórico sobre as técnicas, sobre, enfim, né, tudo que envolve aí a área da beleza, ou seja, para treinar mesmo, né? Principalmente a micropigmentação, né? Tem muito treino, né? De mão mesmo, né? E eu treino todos os dias e eu treino com muito gosto, com muita vontade mesmo, sabe? É gostoso. Quando eu vejo, eu falo, vou tirar meia horinha. Quando eu vejo, tem 2 horas que eu tô lá, né? Que nem é o indicado. O indicado é que a gente treine 2 pares de sobrancelha por dia no máximo, né? Porque senão a gente cansa a mão também, fica fazendo mal feito, não faz sentido, né? Mas é tão gostoso aprender, aprimorar a técnica, e aí eu olho e falo assim, cara, olha a primeira que eu fiz e olha como tá agora, né? Tem sido muito bom essa fase, sabe? De renovo, de me redescobrir como pessoa, como profissional, como mulher, né? De poder exercer uma profissão, né? Nesse exato momento eu ainda não estou exercendo, né? Com fé em Deus a partir de janeiro. Mas hoje eu já me enxergo como uma profissional da área, né? No momento eu atendo algumas modelos, né? Para ir treinando, né? Eu faço treino em pele sintética, faço treino no papel mesmo, enfim, nas apostilas, estudo bastante e também atendo algumas modelos ali para poder ir treinando e me aprimorando, né? Mas o quanto é gostoso, sabe? Você fazer o que você tem prazer de fazer, sem você ir com aquela sensação de que saco, de novo, poxa, segunda-feira de novo, sabe? É muito ruim você ir com essa sensação, sabe? Porque trabalhar é servir, né? E como que você pode servir uma outra pessoa? Tipo, ai que saco, né? Então, hoje eu me vejo com muito mais significado, né? E não tô falando que quando eu tava no corporativo eu fazia de qualquer jeito, pelo contrário, né? Eu sempre procurei colocar significado em tudo aquilo que eu fazia, né? E fazer de uma forma que agregasse valor ali, não só para
para o negócio, mas também para as pessoas que estavam em volta, né, que estavam comigo na jornada. Mas hoje eu enxergo que não só eu vou conseguir fazer o bem para o outro, mas também para mim. Porque eu entregava tudo de mim para o outro e para a empresa, mas eu estava ficando para trás, né? E o que eu queria, o que eu gostava, o que me fazia bem, não sei, né? Não tinha. Então, hoje eu, né, sigo uma jornada aí com muito mais significado, com propósito, né, e com muita alegria, né, com muita felicidade em poder fazer, e tenho certeza, né, que a gente vai trilhar muitos caminhos de muita felicidade, de muita prosperidade, colocando sempre Deus à frente, obviamente, né? Porque Ele é o dono de tudo e Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de nós. Mas eu vou agora com o coração muito tranquilo, me sentindo muito leve, muito em paz e muito feliz, muito motivada. Vou conseguir entregar o meu melhor para fazer o melhor para o outro e também para mim, né? Então vai ser essa troca, né? Ao mesmo tempo que eu vou fazer o bem, eu também vou colher o bem para mim, né? E aí, assim, a mensagem que eu queria deixar para quem às vezes olha ali para a vida profissional e se sente um pouco perdido, se sente um pouco sem propósito, e não tem coragem de dar esse passo. Gente, assim, eu não tive coragem, né? Alguém precisou dar o passo por mim primeiro para depois eu ter a coragem de dar esse passo. Obviamente eu tive coragem de fazer essa virada e foi uma virada super brusca, né? Então eu nunca trabalhei na área da beleza, eu nunca pensei em empreender na minha vida, sempre achei que era uma furada, sempre achei que o CLT era o caminho feliz das pessoas, e pensar foi uma virada de chave, principalmente na minha cabeça, muito grande, mas que eu precisei de um empurrãozinho, né? Se destino, se Deus, ou se era pra ser, né? Eu precisei desse empurrãozinho para eu ter essa coragem, mas eu poderia ter feito isso antes, eu poderia ter me gastado negativamente menos, eu poderia já estar vivendo esse sonho há mais tempo, mas enfim, tudo no tempo de Deus, não vou reclamar, né? Esse tempo que eu fiquei, entre aspas, me acovardando, eu fiz muita coisa, aprendi muita coisa, tenho certeza que eu gerei muito valor em muitos âmbitos, e colhi frutos também, né? Não vou ser ingrata de falar que eu não colhi frutos sim, tanto imateriais quanto materiais, né? Mas o que eu deixo de aprendizado, assim, não se acovardem de correr atrás dos sonhos de vocês, de se priorizarem, né? A gente precisa se priorizar, independente de qual âmbito. Às vezes não é no profissional, né? Às vezes é no pessoal, às vezes é em alguma relação, né? Mas a gente precisa se priorizar. A gente precisa se olhar com carinho e falar: eu preciso me priorizar, eu preciso primeiro fazer o bem para mim, para depois eu entregar o bem para o outro, né? Então o que a gente vê hoje em dia é muita gente doente, se matando para entregar para o outro, mas ela não tá bem. E aí em vários âmbitos, no casamento, né? Muitas esposas, muitos esposos sangrando um em cima do outro, sem conseguir entregar o mínimo do básico necessário porque não tá bem. Muitas mães, muitos pais sangrando em cima dos filhos porque não consegue ficar bem para poder entregar o bem. Muitos profissionais sangrando nas empresas, muitos líderes sangrando em cima do time, muitos times sangrando em cima do líder, porque não estão bem. E aí eles tentam dar o melhor,
né? Eu acredito fielmente que todo mundo acorda acreditando que vai fazer o seu melhor. Pode ser que, né? É o famoso fiz o que pude, podia pouco, né? Mas eu acredito que todo mundo acorda, ninguém é tão assim, né? Não vou usar nenhum termo feio, mas ninguém é tão, né? Que acorda, eu vou ferrar com todo mundo, eu vou acabar com tudo. Não. Pessoas normais, né? Elas acordam com o intuito de, cara, eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor. Pra minha família, no meu trabalho, pros meus amigos. Mas se você não tá fazendo o melhor pra você, criatura, como que você vai fazer o melhor pro outro? E eu não tô falando que a gente não tem que se doar e que a gente não tem que se gastar pelo outro, tem sim. Mas se a gente não tá bem, a gente não vai entregar nosso melhor. Porque a gente não está o nosso melhor. Então como que eu vou entregar o meu melhor se eu não tô bem? Que melhor é esse? O melhor do pior. Não faz sentido, né? Então assim, independente de qual âmbito da vida de vocês, se cuidem e se priorizem pelo amor de Deus, sabe? Se olhem, mas não só se olhem, se enxerguem por dentro e por fora. Cuidem de vocês, reserve tempo de qualidade com vocês, para fazer o que vocês gostam, se é leitura, se é escutar uma música, se é ir num salão de beleza, mas separem tempo de qualidade para se amar, porque quando você tá bem, tudo roda melhor. Experiência própria. Eu achava que eu tava bem, mas eu não tava. Eu achava que eu tava bem. Não que eu tivesse, nossa, né? Horrível. Mas eu não estava sendo a minha melhor versão de jeito nenhum. Eu estava dando o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Isso eu estava. Mas eu não estava sendo minha melhor versão. Porque eu não estava me priorizando. E em muitos momentos eu achava que eu estava me priorizando. Que eu achava que eu estava sendo até egoísta em alguns momentos. De me priorizar. Mas não. Porque por mais que eu, na minha cabeça, não, isso aqui eu sou prioridade. Mas eu não estava me cuidando, né? Então, por muito tempo eu me entreguei para compulsão alimentar, comendo errado, comendo muita besteira, bebendo muita bebida alcoólica, dormindo de forma irregular, sem fazer exercício físico. E eu não tô falando que você tem que ser rato de academia, não. Faz uma caminhada na rua, de meia hora. Compra uma bike, igual eu fiz. Compra uma bike, pedala meia hora por dia. Faz exercício com vídeo do YouTube, é de graça. Mas se cuida, sabe? Cuida da saúde, cuida da alimentação. Come fruta e verdura todo dia, bebe água, sabe? Faz uma oração, independente de religião. Acorda, agradece por mais um dia. Que você tem possibilidade de fazer o seu melhor para você e para os outros. Agradece a família que você tem, agradece a casa que você tem. Pode não ser a melhor e pode não ser a que você quer, mas agradece por você estar acordando e por ter a possibilidade de ir atrás para conquistar o que você quer e o que você precisa. Sabe? A gente precisa, parece papo de autoajuda, né? Mas a gente precisa pensar assim, gente. A vida já é difícil. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa difícil acontecendo. Se a gente não se enxergar com gratidão, se a gente não se enxergar com amor, se a gente não olhar para nossa vida, para nossa existência com carinho, quem vai olhar? Se a gente não for grato pelo que a gente tem, quem vai ser? Sabe? Então assim, olhem para vocês, priorizem vocês. Priorizem a família de vocês também, além do trabalho, sabe? Que às vezes a gente fala, não, minha família é minha prioridade. Mas eu tenho 14 horas de trabalho no dia, meia hora com meu filho e meia hora com meu marido. Chega final de semana, tô podre de cansada, não quero fazer nada, inclusive dar atenção pro meu filho e pro meu marido. Que prioridade é essa? Sabe? Então assim, por muito tempo eu vivi dentro dessa nuvem,
achando que eu estava sendo a goiabada cascão de Minas. E não que eu estava sendo propositalmente ruim, não é isso. Dentro da minha cabeça eu estava dando o meu melhor, estava sendo o melhor que eu podia ser. E eu não duvido disso, eu estava sendo o melhor que eu podia ser. Mas eu estava fazendo da forma errada, porque eu estava fazendo de trás para frente. Porque tem que começar da gente. Tem que começar daqui e daqui. Senão não vai, né? Então, antes de eu achar que eu tenho que fazer bem para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, eu tenho que cuidar de mim. Tenho que fazer para mim. Porque o tempo passa e o tempo não volta. E se a gente se larga, o nosso corpo padece. A nossa saúde vai embora, o nosso tempo passa, nossa juventude passa, nosso ânimo passa. E aí o que a gente vai entregar para os nossos? Nosso cansaço? Nossas dores, nossas feridas, nossas mágoas, nossas insatisfações? Adianta? Eu tô aqui me dedicando 3, 4 horas por dia pro meu filho. Mas é de qualidade? Ou enquanto seu filho tá ali achando que você tá dando atenção, você tá no celular, rolando os vídeos? Eu tenho tempo de qualidade com meu marido. Todo dia eu fico pelo menos 2 horas. Você tá ali no celular ou vidrado na televisão. E o relacionamento? Mas eu não quero, eu tô cansada. Eu não tô com vontade de conversar. Porque eu já tô muito cheia. Tô estafada. Não quero conversar. Eu só quero assistir e deixar a vida passar, sabe? Eu tava assim. Querendo deixar a vida passar, cansada. O famoso não me conte seus problemas. Já tenho demais. E fazendo mentoria. E vendo o mentorado tendo resultado. Então, isso me pegou muito, a questão das mentorias. Poxa, eu tô entregando muito pro outro, que eu tô vendo o mentorado meu saindo de mentoria, tendo resultado, ficando melhor. E não é mérito meu. Mérito dele, que procurou a mentoria, que seguiu o passo a passo, que fez a parte dele. Mas e eu? Que mentoria é essa que eu tô dando, que eu não tô vivendo, né? E só pra finalizar, pegando o gancho que eu peguei das mentorias, né? Esse ano a gente começou um projeto muito legal que a gente já finalizou, né? Que foi escrever um livro, né? Cada mentor com o seu capítulo, e eu fui uma das selecionadas, né? E curiosamente, o tema do meu capítulo é propósito de vida. E a cada linha que eu escrevia, meu coração até palpitava. Eu falava assim, cara, eu não estou vivendo isso na minha vida. Tipo, eu sei falar com muita propriedade sobre o tema, eu sei aplicar isso nas mentorias, eu tô sabendo aplicar isso no meu capítulo, mas eu não tô colocando isso em prática na minha vida. O que eu tô fazendo para viver meu propósito, pelo amor de Deus? E como eu falei, não sei se destino, não sei se decisão do homem ou se intervenção divina. Graças a Deus, esse ciclo foi interrompido. Mais uma vez eu falo, não é ingratidão, mas a gente precisa saber ser grato e entender que gratidão não é ficar num lugar que não te cabe mais. Então, enquanto eu estive lá, eu fui grata e exerci essa gratidão, entregando o meu melhor, sempre pensando muito no bem-estar da empresa e das pessoas da empresa, fazendo tudo o que eu podia, dando o meu melhor. Isso é a gratidão. E é uma relação de troca, né? Eu entreguei, gerei resultado, a empresa também entregou para mim e gerou resultado para mim também, né? Mas eu não preciso ficar preso nesse ciclo, nessa nuvem da gratidão que é ingrata para mim. Então não é porque eles estenderam uma mão para mim há 8 anos atrás que eu preciso ficar fadada e fazer meu plano de aposentadoria ali dentro. E isso não é ser ingrato. Isso é entender que ciclos se encerram.
E esse precisava ser encerrado. Então, uma gratidão imensa pelo meu ex-diretor, porque ele encerrou esse ciclo por mim. Por qual motivo, não me interessa, né? Não vai mudar absolutamente nada em mim como pessoa, como profissional, porque, como eu falei, eu tenho plena certeza de que eu fiz o que eu precisava fazer e o que eu tinha que fazer da forma como eu achava que era correto fazer. E se nesse meio tempo o meu melhor e o que estava dentro do meu caráter, propósito e personalidade profissional não casou com a empresa, é normal que esse ciclo se encerre e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então eu sou muito grata por esse empurrãozinho que a vida me deu. E eu espero de verdade, né, que de alguma forma a minha história possa inspirar outras histórias. E não tô falando que o caminho de todo mundo é empreender, né? Porque não é. Tem gente que nasceu para trabalhar para os outros mesmo. E tem gente que nasceu para empreender e vai ser empreendedor individual sempre. Tem gente que nasceu para ser empresário, dono de empresas, com times, com grandes empresas. Cada um tem uma etapa. Ninguém vai... Não é todo mundo que vai ser igual. Então não é porque eu fiz essa trajetória que outras pessoas vão fazer igual. Não é uma receita de bolo. Gente, a vida não é uma receita de bolo. Mas a gente precisa ter coragem para enfrentar. A gente precisa ter coragem para tomar a decisão, para dar o passo à frente. A gente não tem que ficar esperando descer uma luz. Oh, meu Deus, e agora? Né? Eu poderia, né? Fui demitida, recebi um valor considerável ali da empresa, né? Da empresa não, né? Eram os meus direitos. Seguro-desemprego, poderia ficar aí uns 3, 4, 5 meses sem fazer nada, olhando pro tempo. Poderia voltar pro corporativo, procurar outro emprego? Poderia. Tenho muitos contatos, conheço muita gente, de muitas empresas que eu trabalhei. Só que eu precisava fazer diferente, sabe? Eu tinha essa necessidade de virar essa chave, porque primeiro eu precisava dessa mudança. Então não é sobre só o dinheiro, ou sobre só a carreira, ou sobre outras empresas. Mas era sobre a Amanda, a pessoa, a mulher. Eu precisava mudar. Eu precisava dessa virada de chave, né? E todo mundo precisa. Todo mundo chega numa etapa da vida que precisa virar essa chave. Seja na vida pessoal, profissional, no relacionamento, na relação com o filho, na relação com os pais, na relação profissional. Todo mundo chega um momento que parece que travou, eu não consigo avançar. Precisa virar, sabe? Precisa. Então, não se acovardem, não tenham medo, né? Não se prendam, né? Às vezes a gente tem que ter coragem de meter o louco, às vezes, sabe? Precisa. E é isso, né? Esse vídeo talvez tenha sido um pouco mais longo, talvez não, né? Foi longo e talvez vai ser o mais longo do canal, o primeiro e o mais longo, porque eu realmente precisava colocar pra fora, né? E não como um desabafo, não para falar mal de ninguém e de nada, mas porque eu acredito, como mentora que sou, eu acredito fielmente que uma vida pode transformar outras vidas. Então, é muito importante quando a gente coloca pra fora, porque às vezes tem um monte de gente, tem uma galera ali, sabe, com aquela palpitação que fica. Igual quando você tá numa entrevista de emprego, assim, que tem um monte de gente que fala, quem quer ser o primeiro? E aí fica... E você não vai. Então eu sei que tem uma galera vivendo isso, na vida pessoal, na vida profissional, que vem a vida e fala, quem quer ser o primeiro? Quem vai agora? E aí você fica... E não vai. Eu sei que tem uma galera vivendo isso, porque eu tava vivendo isso. A vida veio várias vezes. E aí, você vai querer ser a primeira? E aí palpitava o coração e eu não ia, sabe?
e perdi a vez. Então não percam a primeira vez, né? Se questionem, quando foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez? Independente do que seja. Se aventurem, né? Se desafiem. Não espera vir alguém te desafiar, olha, eu acho que você deveria fazer isso. Não, vai e faz. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai. É o famoso vem comigo que no caminho eu te conto. Não tenham medo de fazer o que é melhor para vocês, porque o quanto vocês vão florescer e brilhar e iluminar a vida do outro, a vida das pessoas que estão ao seu redor, é imensurável. É imensurável. A gente até consegue agregar na vida do outro não estando bem. A gente tem esse poder de se sacrificar e fazer o bem mesmo a gente não estando bem. Mas é uma fonte que esgota, porque todo mundo tem limite. Quando a gente não tá bem, a gente chega do nosso limite. Agora, se você tá bem, se você tá e não tô falando que é pra estar feliz todo dia, tá, gente? A gente tem altos e baixos, mesmo a gente estando bem, mesmo a gente estando no lugar certo, fazendo a coisa certa, a gente vai ter altos e baixos e é normal, tá? Saber lidar com isso é fundamental, com os altos e baixos, né? Mas quando a gente tá bem, a gente floresce, a gente brilha de uma forma inesgotável, de uma forma abundante e de uma forma muito diferente. Então, se priorizem, não fiquem presos na ideia de eu não vou cuidar de mim porque eu tenho muita coisa para fazer. Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso limpar a casa, porque eu preciso cuidar de filho, porque eu preciso cuidar de marido, eu preciso fazer comida. Não tô falando que você não vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer também. Você vai ter que cumprir com as suas obrigações. Mas se priorize. Se cuida. Corpo, mente, alma. Essas três. Corpo, mente, alma. Se cuidem. E é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Eu vou compartilhar aqui sempre meu dia a dia, as rotinas. Mais vídeos como esse, um pouco mais longos, virão. Talvez não tão grande quanto esse, mas virão mais vídeos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.